Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos ver aqui todos os comentários, todas as análises sobre esse grande clássico. Corinthians 1, São Paulo 1, gol do Bidon no finalzinho. E fiel, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal aí, dá essa moral. Você sabe que o canal é novo, começando agora, e eu preciso da sua ajuda para se inscrever. E representa com like, fiel. Vamos ver aqui a análise do jogo de ontem e também possíveis contratações do Corinthians. Representa, vamos lá. Quando o Dorival, o professor Celso Zelt, comenta aí que ficou satisfeito, que o time até estava bem, tá supervalorizando ou a gente vai pegar gancho aqui no que o Birner falou, são 3 jogos, começo de temporada, não dá para esperar muito e tal, e é isso mesmo, ou ele deu uma supervalorizada? Eu achei que os dois técnicos ficaram muito satisfeitos demais pelo que foi. Né? Até entendo todas as dificuldades de começo de ano. Hoje no intervalo... Foi muito exigente. Hoje no intervalo de Atlético e Tombense, o Bernard usou uma frase lapidar. Ele disse que o futebol brasileiro não permite que você... Foi uma boa entrevista naquela Ele falou que o futebol brasileiro não permite que você se prepare para os jogos. Ele exige que você se prepare nos jogos. Então essa é a realidade que nós temos hoje. Sim. Isso à parte, o Dorival, por exemplo, falou em 90 minutos da equipe dele batalhando. Eu vi a equipe dele competindo os 15 primeiros e ressuscitando nos 10 últimos. O Crespo também, na minha opinião, supervalorizou um time que durante todo o segundo tempo, por problemas que tem ou não, fez vestibular para tomar o gol. O problema é que o Corinthians não preencheu o gabarito. No fim do jogo, e você vê o que é o futebol, né? O Pedro Raul entra... Dá o passo pro gol? Naquela né? Bola no Pedro Raul por cima. Ele acaba dando a assistência pro Bidon. Aliás, poucas vezes na vida eu vi um jogador ser eleito o melhor em campo tendo tocado tão pouco na bola. Porque não foi bem o Bidon, no não meteu primeiro gol, né? tempo, até o goleiro do Corinthians, até o Hugo Souza, tinha tocado mais na bola do que o Bidon. Eu não acho que o Bidon foi melhor em campo, mas eleição... Mas enfim, eu entendo também. Para a história ali, ficou que mais uma vez o Corinthians contra o São Paulo, eu fiquei em casa, fiquei imaginando Vitor Birner chamar a mística, porque realmente tem uma mística, né? Tem coisas que acontecem a favor do Corinthians e contra o São Paulo, na história desses jogos, que é um negócio impressionante. Principalmente na Neoquímica. Um dos componentes dessa mesa mandou por WhatsApp, quando o jogo estava ruim, ele falou, nessa hora que saem os gols do Corinthians. É verdade. Não é, Pedro Ivo? Não, é porque um outro amigo falou assim, essa vitória do São Paulo parcial, a pauta, eu falei, é aí que você secou a pauta, vai sair o gol do Corinthians. Foi isso que aconteceu mesmo. Tem todos esses elementos. Agora, isso que eles estão reclamando, de falta de tempo, de não sei quantos jogos em quantos dias, isso está atingindo a todos. Não deveria atingir, a gente sabe muito bem disso, e vai piorar, hein? Porque daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, e aí sim você não tem para onde correr. É isso. O Campeonato Brasileiro, até agora você pode poupar, embora todo mundo em todos os estados esteja passando por dificuldades. Sim. O Flamengo está pensando em voltar com os titulares, o Atlético hoje acabou empatando a terceira com titulares, o Fluminense perdeu esse final de semana. Então está todo mundo com esse problema, já, né? É o drama de... Mas eu acho que os dois, tudo bem, eles não falaram do resultado, eles falaram do desempenho. Falaram de luta. E do sacrifício de empenho, dos de dedicação. Deles diante disso tudo. Mas eu acho que sim, respondendo à sua pergunta, sim. Eu acho que o Dorival supervalorizou e até o Crespo. E até o Crespo, porque o segundo tempo do São Paulo foi um segundo tempo de contenção para conter o que, afinal, não foi contido. Sim. O jogo por dentro do Corinthians e o empate frustrante, né? Um gol no último minuto, ninguém quer ceder num clássico como esse. A gente vai ter que contar com isso mesmo, isso aí, olhar esse tipo de jogo, que não foi bom o clássico, convenhamos. Fala, não, mas é assim mesmo, fazer o quê? E na quarta rodada é assim, na quinta rodada é assim. Esperar mais de um clássico nesse começo de temporada tá muito otimista, Jean? Tudo bem, William? Boa noite a você e a todos. Eu acho que é óbvio que a gente tem que esperar. É óbvio que racionalmente ninguém pode sair exigindo desses caras o futebol em alto nível, nem deles, nem de ninguém. É óbvio também que quando você tem um clássico, a exigência eu acho que ela é maior, talvez do ponto de vista do espetáculo, mas essa nem é a que conta. A exigência que pode complicar
é a exigência do resultado no sentido que se alguém toma uma goleada, se alguém perde clássicos na sequência, esse alguém vai sofrer. Sim. Aí se vai ser o treinador, se vai ser a direção, se vão ser os jogadores, vai depender muito, né, do contexto que cada clube vive. Mas é óbvio, e a gente está acostumado a ver isso, que mesmo o campeonato estadual numa primeira fase menos relevante, e esta primeira fase do Paulista é mais relevante no sentido de que não são aquelas 12 rodadas, né, que você joga e nada acontece. São 8 rodadas, das quais 3 são clássicos. Então, assim, a chance de um grande ficar de fora da próxima fase ela é maior. E aí, não tem jeito, existe consequência. Você pode dizer que é taça de gelo, que o estadual não interessa, tá, mas para criar crise, ele está ali e vai funcionar para isso. Então, eu acho que sim, a gente tem que racionalmente manter esse discurso, que acho que é até chato para quem está em casa. Toda hora a gente, mas não, cara, não dá para querer nada nesse momento, né? Ainda mais neste ano, com começo de temporada. A temporada, praticamente não houve pré-temporada dessa vez. A fala do Crespo é maravilhosa. Gente, 15 dias eu já ganhei, já perdi, já empatei. Nem lembro onde eu tô. Já caiu o presidente. Se eu tô na Barra Funda, se eu tô em Cotia. Então, assim, é maravilhoso. A declaração do Crespo é maravilhosa. Olhando para o jogo de hoje, eu acho que na hora que o juiz apita, a frustração é muito maior do São Paulo. Por motivos óbvios. E só por um motivo, na verdade. Por um motivo óbvio. O São Paulo estava ganhando até o finalzinho do jogo. Agora, se você tirar isso e, vamos dizer, amanhã, ao meio-dia, parar para olhar um pouco, já com distanciamento do calor do fim do jogo, São Paulo não tem nada para se lamentar, seja porque o seu contexto era um contexto muito pior do que o do Corinthians no começo da semana, e você vê como essa semana terminou. Sei que tecnicamente a semana começa no domingo, mas é isso. Mas, né, o que foi esta semana para o São Paulo com uma vitória, o impeachment confirmado e um empate contra o Corinthians fora de casa. Se você olhar dessa maneira, tá ótimo. E se você olhar para o que foi o jogo, também. Porque, assim, acho que foi um jogo fraco, ruim dos dois lados. É claro que os dois times podem mais. Agora, se alguém produziu mais e criou mais chances de gol, esse alguém foi o Corinthians. Então, acho que também nesse aspecto o São Paulo não tem muito o que se lamentar, não tem motivo para depressão e tem agora sim um motivo para olhar para frente, porque tinha gente falando em rebaixamento depois de um jogo. Dava para esperar mais de alguém hoje, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Eu acho que quando o Jean fala que também não adianta a gente ficar batendo nessa tecla, porque a gente já falou domingo passado, a gente já falou nos programas de meio de semana, falamos hoje, vamos falar muito provavelmente até o final de fevereiro, que a preparação não é adequada. Dava para esperar, mas eu acho que se a gente olhar com a lente um pouco mais fechada, dava para esperar mais dos dois. Se a gente olha com a lente um pouco mais aberta, é o que o Birne falou. O São Paulino, para usar a comparação do horário, quinta-feira, meio-dia, ele estava falando em rebaixamento no Campeonato Paulista. Aí o cenário era, nossa, e hoje vai tomar uma taca, o São Paulino estava respeitando demais o São Bernardo. Aí no dia seguinte tinha votação por um clássico no final de semana. Se você abre um pouco mais a lente, está tudo bem. Se você abre um pouco mais a lente e fala também, é só o início de um trabalho que o Crespo, enfim, começa com uma linha de 4. Então a saída de bola teve problemas hoje? Ela teve. Mas é claro, é uma saída de bola absolutamente diferente do que ele vinha fazendo. Então não vai ser, como é que você fala? Abrir mão de certas convicções, né? Para encarar a vida real. A vida real, ela não vai também em uma semana te dar uma saída de bola. Perfeito. Sabe? Não adianta. Não adianta você querer virar e falar, o São Paulo hoje podia ter uma saída de bola. O São Paulo foi para Itaquera. E não adianta olhar para trás, tem que olhar o que tem que fazer de agora em diante. Até quinta-feira eu não sabia a quem ele ia se reportar na sexta-feira. Até quinta-feira o papo era rebaixamento. A comemoração do gol do Luciano na quinta-feira expõe o que era aquela tensão ali, aquela nuvem carregada, sabe, sobre o Morumbi. Então, hoje eu vou virar, aí eu vou parar aqui e falar, eu acho que a saída de bola, se baixassem por aqui, se não fosse por aqui, se mais... Não dá para esperar muito mais. E acho até que do ponto de vista do que é o clássico, com uma semana de bola rolando, teve ali uma dose de emoção, um gol no final, o Bidon que em algum momento não teve bem no segundo tempo, ele faz o gol porque tem uma qualidade, o Pedro Raul que entra no finalzinho, tem uma história a ser contada, e eu me apego muito a uma frase do Dorival, que eu até anotei. Ele fala assim, quando a coisa não acontece... Uma semana de trabalho, o Dorival tendo que explicar que a coisa não aconteceu. Então, assim, e ele semana passada, é o que a gente falou, ele já fez 3 semana passada, ele já tomou 3 no meio de semana, ele já salvou empate em clássico. Cara, é muita, sabe, é muita intensidade, como a gente diz, para tão pouco tempo de temporada. É por isso que em março estoura, em abril, o cara tá começando uma fase de Libertadores, uma fase de grupos, tá todo mundo já num esgotamento ali. Então, não tem muito
o que pedir que o Dorival tinha que ter feito. O Dorival estava ali hoje salvando o resultado. O Crespo estava ali hoje para virar e falar, tenho 4 pontos, mudei o esquema, sabe? Estou tentando ter uma paz interna. O cara começou a temporada para salvar o resultado. Não, o Dorival fala na entrevista após o jogo da Ponte, a estreia. Ponte. A gente precisava pontuar, porque o Paulista agora é assim. E ninguém entendeu ainda muito, seja o Flamengo no Rio com o Sub-20, seja os times paulistanos, os times paulistas do Campeonato Paulista, especialmente da capital, mais o Santos, que eles não vão poder vacilar, de fato tem clássico, e eu discordo só um pouco do Dorival, que clássico contra o Red Bull, a gente debatia aqui. Ele falou 3 clássicos, gente, não é, com todo o respeito. Mas não é divisão, é clássico. A temporada se impõe. São 3 times de Série A de Campeonato Brasileiro, isso a gente pode falar. E dentro do que a temporada vinha se impor, tá bem pago o clássico de hoje. Não, porque eu queria ver um pouco mais do Bidon na criação no segundo tempo. Aí a gente está querendo ser mais realista que o Rei. Eu queria ver um pouco mais da saída de bola de São Paulo, sem a linha de 3, agora a linha de 4. Aí a gente está querendo, sabe, só pintar um pouco mais. Não é a perfeição, é um pouco mais. Um pouquinho mais. Assim, só me chama a atenção o fato de que em São Paulo a gente está vendo os times jogarem com formações muito mais próximas ou com as suas formações. Mas acho que é o lance formato, né? É o formato dos outros jogos, é isso. Os 8 jogos sendo 3 clássicos, porque acho que isso também conta. E aí eu estou falando dos clássicos, tá? Quer dizer, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Mas é o que a gente está vendo, assim. Os times de São Paulo, na média, utilizando muito mais os seus titulares, os seus times principais, do que a gente está vendo nas outras praças. Hoje o Atlético jogou, mas também foi só o Atlético, né? Se você olhar para os outros grandes, todos para os times de Série A, tá todo mundo poupando bastante e acho que estão certíssimos em fazer isso. Acho que a discussão ela começa na hora em que você fala sobre mas tem que abrir mão completamente. Aí eu acho que é discutível. Entendeu? Essa coisa que se você vai ficar fora da próxima fase, você não vai se classificar, porque aí o preço disso, a cobrança disso, ela vem. Então, assim, se você nota que você tem chance de não se classificar, você tem que usar mais ou menos titular. E as vagas da Copa do Brasil. E tem as vagas para a Copa do Brasil também. Exato. De acordo com a classificação no estadual. A gente lembra o que foi, né, na temporada passada. Inclusive para times envolvidos nesse clássico. Então, eu acho que você tem que olhar, assim, para a chance de classificação. Acho que isso é um motivo de preocupação e você tem que se preocupar. Mas dentro do possível você tem que poupar o máximo que dá, você tem que dosar, você tem que dividir. Porque senão, cara, vai chegar... Não é tem uma parada para a Copa do Mundo no meio do ano. O próprio legal. Dorival ouviu críticas dos 3-0 que ele toma do Bragantino, muito em função do time que ele escala poupando. Depois ele chama a cavalaria, acaba perdendo por 3. Eu acho que essa entrevista dele falou muito de momentos... Eu acho que no jogo de Bragança ele se sentiu injustiçado pelo resultado, ele achou que foi pesado. E foi mesmo, pelo que foi o jogo. Quando ele fala em clássicos, existem os clássicos por tradição. Muito do que aconteceu no jogo de hoje é porque esse clássico tem uma tradição. Porque tá cheio de dirigente aí que tem esse amor doentio e mata o pintinho com uma galinha que sufoca. Vou lhe explicar o que vai acontecer. O Ministério Público não aceita que o São Paulo proteja as pessoas lá de dentro. Então, se o presidente atual, se o Assis não for avisado ainda, será avisado que o São Paulo terá que se comportar como alguém que foi roubado. Ou não seja, como alguém que defende quem roubou. Isso. O São Paulo terá que dar a documentação, terá que ajudar nas investigações. Mais pessoas do São Paulo vão ser, provavelmente, vão ter problemas. Terá que fazer o óbvio. Pessoal, primeiro eu quero saber de você se gostou do empate de ontem. O Corinthians teve mais oportunidades que o São Paulo. Teve mais chances, mas... Mais uma vez, Yuri Alberto errou várias. Yuri Alberto sempre é assim. Precisa de muitas chances para fazer alguma coisa. Corinthians eu acho que jogou um pouco melhor que o São Paulo. Mas não foi tão melhor não. Foi assim, ó. Um pouquinho melhor. Então eu quero a sua opinião. Gostou desse empate? Porque se o Bidon não faz esse gol no último minuto, nos últimos minutos, o Corinthians... estaria com a segunda vitória o quê? Segunda derrota consecutiva. Teria perdido 3-0 no meio de semana e o clássico. E perder um clássico para o São Paulo na Neoquímica Arena, parceiro. A coisa já ia começar a empenar. Pro lado do Dorival. Quero a sua opinião. Usa o espaço de comentário, dê a sua opinião.
Fiel, isso aqui é Corinthians, pô. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho e representa com like.